E começa mais um Geografia com Games, porque já que você precisa aprender geografia, que seja com algo divertido. E hoje a gente vai falar de clima e vegetação. Clima e vegetação são temas comuns em vestibulares e não é difícil serem assuntos de jornais. Então nada mais natural do que as escolas colocarem esses conteúdos nas aulas. Nos games, clima e vegetação são sempre itens coadjuvantes e que podem passar batido aos olhos de vocês, jogadores. Mas se prestarmos atenção nesses detalhes, podemos aprender muito com o que você deveria aprender na escola. Então, antes de tudo, vamos diferenciar clima de tempo. Tempo é a situação atual e ou de um curto período, dias, por exemplo. Daí vem a previsão do tempo, onde falam como estará o tempo nos próximos dias e nada mais do que isso. Clima já é algo de grande período de duração, mais precisamente, clima é a média do tempo durante 30 anos de análise, no mínimo. Por isso que a gente não tem previsão do clima na TV ou no jornal. Explicado isso, vamos ao que interessa. Clima e vegetação andam de mãos dadas, pois um interfere no outro e ao observar as características de um, é possível imaginar quais são as características do outro. Então, sabendo os detalhes e características de um clima, é possível supor com certa precisão quais serão as características da vegetação e vice-versa. No mundo, existem basicamente 11 tipos de clima, que podem ser divididos em categorias menores, variando de acordo com os padrões e os sistemas adotados. Aqui a gente vai falar apenas dos climas que atuam no Brasil. Primeiro porque não é fácil conseguir associar todos os tipos de climas existentes com games. Na verdade, alguns tipos de clima são tão específicos que fica impossível fazer uma relação precisa com algum game. Segundo também que o vídeo é meu, eu faço do jeito que eu quero, né? Então vamos lá. Vamos falar dos climas que existem no Brasil. Clima tropical. Nos games, um exemplo de clima tropical é Far Cry 3, com aquela floresta densa, ensolarada, árvores de grande porte, folhas bem verdes e tudo mais. Essas são características de vegetação de clima tropical, um clima marcado por temperaturas elevadas durante todo o ano e precipitação, que é a queda de água do céu, na forma de chuva, neve, granizo e o que for, que é superior à quantidade de água evaporada. O clima tropical tem esse nome porque ocorre na região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, também é chamada de região intertropical, entre os trópicos. É a região com maior incidência de raios solares, fazendo com que a temperatura média desses lugares nunca fique menor de 18 graus Celsius. Um exemplo é a cidade de Belém do Pará. Mas cuidado, não é só porque um determinado lugar desta região intertropical que seu clima será tropical. A altitude, massas de ar, correntes marinhas, tudo isso também pode interferir diretamente no tipo de clima. Próximo. O clima subtropical. Nos games é difícil manter um padrão de exemplo, porque o clima subtropical possui diversas subcategorias. Mas a gente pode citar aqui a cidade de Baku, no Azerbaijão. Aquela mesmo do trailer de Battlefield 4, Fishing in Baku. Ok, o trailer não ajuda muito a ilustrar o clima e a vegetação, porque também está longe de seu foco, não é? Então vamos dar um exemplo melhor. Okinawa, em Call of Duty World at War. No game, a gente vê uma vegetação de médio porte, palmeiras espalhadas pelo mapa. Ou ainda, Battlefield 3, Kiasar Road, do DLC Endgame. Kiasar, no Irã, é localizado na região de clima subtropical do Oriente Médio. E no mapa dessa DLC, para você que já jogou multiplayer, a gente vê bastante árvores espalhadas e uma vegetação bem rasteira, meio de grama. O clima subtropical ocorre nas regiões próximas aos trópicos, como na cidade de São Paulo ou no estado de Santa Catarina. Esse clima apresenta temperatura média anual sempre abaixo de 20 graus Celsius, mas nunca abaixo de zero. E a chuva é bem distribuída durante o ano todo. Não chove apenas numa época. A sua vegetação varia de florestas com árvores mais espaçadas entre si, para planícies e campos de vegetação bem rasteira, como eu acabei de falar no exemplo de Kiasar Railroad do Battlefield 3. Próximo clima do Brasil, o clima equatorial.
Nos games, a gente tem o exemplo de Lost Planet 2. O game não é lá essas coisas, mas podemos supor que temos climas equatoriais no game, logo nas primeiras fases. O clima equatorial destaca-se por uma elevada temperatura média, variando de 24 graus Celsius e 27, e com muita chuva durante todo o ano. Sua vegetação é rica em diversidade e de grande a médio porte, ou seja, grande diversidade de espécies e todas altas ou pelo menos médias. Como seu nome sugere, ela ocorre nas regiões próximas à linha do Equador. Se você mora em São Paulo e já desceu a serra em direção à praia, ou mora na praia e já subiu a serra, provavelmente já passou por esse tipo de clima. Toda aquela neblina na estrada quando você está subindo ou descendo a serra, com a vegetação densa e cheia de árvores dos dois lados da estrada. Essas são as características do clima equatorial. Ou ainda, se você vive na região norte do Brasil, no Amazonas ou no Pará, você vive na região do clima equatorial. Próximo clima, o clima árido. O clima árido nos games pode se comparar com a região de Las Venturas em GTA San Andreas, uma região seca e com pouca vegetação, tomada pela terra exposta. O clima árido é marcado por poucas chuvas ao longo de todo o ano e temperatura elevada. No Brasil, o clima árido é marcante no interior do Nordeste, onde a população sofre com falta de água em boa parte do ano. Aquele problema das secas que vira e mexe aparecem nos telejornais. Sua vegetação é basicamente pequenos arbustos e principalmente cactos, resultado exatamente dessa pouca quantidade de água. Então a vegetação acaba se adaptando a isto. Próximo clima, o clima semi-árido. Novamente evocando aqui Battlefield, a gente tem o exemplo do mapa Operation Firestorm. O mapa Operation Firestorm lembra algumas características do clima semiárido. Um mapa de sol intenso e com vegetação de pequeno porte. O clima semiárido surge como uma variação do clima árido. Também possui elevada temperatura, aí com uma média acima de 26 graus Celsius, mas conta com um regime de chuva mediano, garantindo o desenvolvimento de uma vegetação mais rica em comparação com o clima árido. A vegetação do clima semiárido, então, é formada por árvores de médio porte, com casca grossa e perda de folha nos períodos mais secos. Também encontram-se arbustos de médio porte e algumas trepadeiras. Essa vegetação do semiárido também é chamada de caatinga. No Brasil, o clima semiárido encontra-se em boa parte da região Nordeste, exceto nas regiões próximas ao litoral, onde o vento úmido do oceano consegue provocar chuvas mais frequentes e intensas. Por fim, a gente tem o clima de transição. Na verdade, o clima de transição não existe. A faixa de transição nada mais é do que uma faixa entre um clima e outro, onde a característica dos climas envolvidos se misturam. Então, o clima de transição não possui uma característica única, mas sim varia de acordo com cada clima envolvido. Isso acontece porque o mundo não é como um Minecraft, onde um clima acaba e outro começa no bloco seguinte, com um contraste absurdo de características numa distância mínima. Nos mapas e livros, dificilmente você vai ver um mapa espacializando as faixas de transição, mas é preciso ter em mente que elas existem e que um clima não acaba exatamente onde o outro começa só porque está ali como no mapa mostra. Fora esses climas que eu citei, a gente tem outros climas espalhados pelo mundo. O clima mediterrâneo, o clima temperado, o clima oceânico, o clima continental, o clima alpino, o clima polar e o clima desértico. Procure se informar mais sobre esse tipo de climas e tente fazer sua própria ligação destes com seus games favoritos. É um exercício bacana. E, bem, quem eu tô querendo enganar, né? Você vai assistir outro vídeo logo depois desse e nem vai se lembrar mais disso. Mas fica o conselho aí para você fazer, quem sabe num futuro mais próximo. Ou não. Então a gente vai fechando aqui mais um Geografia com Games. E lembre-se, a escola só é um saco se você não encontrar um jeito de fazê-la se tornar divertido.